estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 15. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então, vejam lá. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar o tempinho aí para vocês separarem os nossos materiais, vocês já cumpriram os nossos combinados? Fizeram a higiene das mãos? Organizaram o ambiente em que vocês vão estudar? Se não, eu vou dar um tempinho para tudo isso. Tudo pronto aí, crianças? Então nós vamos começar a nossa aula revisando o que nós vimos na aula anterior. Olhem lá, na aula anterior nós aprendemos sobre os povos indígenas e quilombolas. Nós vimos quais são as etnias indígenas do estado do Paraná e fizemos um caça-palavra sobre as atividades econômicas desenvolvidas por esses povos em suas comunidades. Nós também analisamos algumas imagens, né? E conversamos sobre a maneira que os indígenas sobrevivem, né? Como eles sobrevivem. Também conversamos sobre a população quilombola. Conhecemos um pouco sobre essa população, assistimos um vídeo, né, que mostra um pouco da vida, da história de vida dos moradores da comunidade quilombola de João Surá, em Adrianópolis. E também analisamos algumas imagens, né, conversando também sobre como eles sobrevivem. Nós vimos alguns mapas, né, o mapa Reservas Indígenas no estado do Paraná. Também vimos a população negra e comunidade quilombola no estado do Paraná. Também fizemos algumas atividades. E a atividade 2 era como você acha importante de marcar e definir as terras indígenas e quilombolas no Brasil? Explique. Nós conversamos que é muito importante, né? Porque esse povo, né, contribuiu muito com a cultura, com a nossa cultura, certo? E hoje nós vamos conversar sobre o processo migratório da população brasileira. Então eu vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. Tudo certinho aí, quarto ano. Então, olhem o que a professora Fran recebeu.
Hoje eu recebi um bilhete um pouco estranho, né? Esse bilhete, a pessoa que me entregou disse que ele tem a ver com a nossa aula. Percebam que nós temos alguns símbolos e tem uma tabelinha ali, né? Mostrando qual letra o símbolo pertence. Então eu vou dar um tempinho para que vocês me ajudem a decifrar esse bilhete. Vocês conseguiram decifrar? Enquanto vocês estavam aí decifrando, eu também estava. Olhem o que diz o bilhete, né? Professora Fran, na aula de hoje, ensine aos seus estudantes o que são migrações. A diretora. Então, quem enviou esse bilhete, né, foi a diretora, falando sobre o nosso tema, né? Eu vou deixar a tela, essa tela aqui um tempinho, para que vocês complementem aí o bilhete, né? Caso vocês não tenham conseguido.
Dando continuidade à nossa aula, crianças, eu tenho uma questão para vocês. Olhem lá. Você conhece alguém que nasceu em um lugar diferente do que mora atualmente? Então, como assim, professora Fran? Você conhece alguém que morava antes em outra cidade? Em outro país, você conhece alguém? Eu conheço, né? A família do meu esposo, eles eram de Irati. Os avós, né, do meu esposo vieram da Ucrânia para o Brasil e se instalaram em Irati. E o meu esposo e a sua família vieram para a cidade onde eu moro, que é Campo Largo. E vocês aí conhecem alguém que mora, né, morava em outro lugar e agora mora aqui em Curitiba? Além do meu esposo, eu também tenho alguns amigos que vieram, né, de outras cidades do Paraná. Então, dando continuidade, vocês vão registrar a atividade 1 sobre o que nós estamos conversando. Alguém que mora com você ou que você conhece nasceu em outro país, em outro estado ou município? Explique a sua resposta. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade.
certinho aí, crianças? Vocês conseguiram descobrir aí com seus familiares, se vocês ou alguém conhece uma pessoa que nasceu em outro país, em outro estado ou em outro município? Fiquei curiosa para saber, hein? Agora nós vamos dar continuidade à nossa aula, conversando, né, e acompanhando a leitura do texto Viver Aqui ou em Outro Lugar. Vejam lá. Daniele e Marcos são irmãos e nasceram em estados diferentes. Daniele nasceu em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, quando seus pais ali moravam. Então, olhem lá o estado de Santa Catarina. Estou destacando para vocês. A mãe de Daniele recebeu uma proposta de emprego em outro estado e a família toda migrou do estado de Santa Catarina para o local onde a mãe iniciaria suas atividades em um novo trabalho. Observem, crianças, que a palavra migrou está em destaque. Aí eu pergunto para vocês, vocês já ouviram esse termo, essa palavra migrou? Vocês sabem o que significa? Então, migrou significa que a pessoa mudou de local, de cidade, de país, de estado e de região. Saiu do lugar, né, de um lugar e foi para outro, como é o caso da mãe da Daniele, né, da família da Daniele. Continuando a nossa história, olhem lá, eu vou destacar novamente Santa Catarina e vejam para onde que a família da Daniele foi, né? A mãe da Daniele recebeu uma proposta de emprego e foi morar no Ceará. A família de Daniele foi morar em Fortaleza, capital do estado do Ceará. O irmão dela, Marcos, nasceu 3 anos depois que a família havia se mudado. Olhem a imagem, agora eu coloquei a Daniele e o Marcos. Então vejam lá, vou destacar novamente, né, o estado de Santa Catarina. E eles foram para Ceará, olha lá, para Fortaleza, né? Tudo bem, crianças? Continuando, muitas pessoas podem se mudar para outros municípios, estados ou países, assim como a família de Daniele. Crianças, vamos dar uma olhadinha na nossa atividade 2. Por quais motivos as pessoas migram para outros lugares? Para isso, vocês vão precisar pensar, né, no que a professora Fran explicou, no que a gente viu, né, sobre a historinha, né, e o que a gente tem de conhecimento sobre por que as pessoas migram. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a nossa segunda atividade.
Tudo certo aí, crianças? Conseguiram responder a atividade? Se vocês não conseguiram, não tem problema. Prestem atenção que a professora Fran destacou, né, algumas situações. Olhem lá o que eu marquei. As pessoas podem migrar para estudar, trabalhar, buscar tratamento médico, melhoria em suas condições de vida, fugir de conflitos em seu país, buscar melhores condições naturais para garantir a sobrevivência. Vejam o mapa que a professora Fran trouxe para vocês. A gente já conversou, né, nas aulas que o Brasil ele é dividido em regiões. Vejam que aqui nós temos as regiões destacadas por cores, né, diferentes uma da outra. E vejam que nós temos alguns bonequinhos nesse mapa. O que significa isso, crianças? É a quantidade de porcentagem, né, de migrações de pessoas que vêm para determinada região. Percebam quanto o Sudeste, né, quanto os bonequinhos tem no Sudeste, que é a região que mais recebe migrantes aqui no Brasil, certo, crianças? E uma das questões também que as pessoas migram é a condição natural, né? As condições diferentes, aí diversas em relação à economia. Algumas pessoas procuram também por causa das produções rurais, né? Então determinado local é mais propício para isso e aí as pessoas acabam mudando, certo, gente? Continuando, observem o nosso próximo mapa. O nosso próximo mapa, ele vem dizer, né? Vem nos contar sobre o processo de migração nos anos de 1950 a 1970. Então percebam que as flechinhas, né, em vermelho significam os principais fluxos migratórios. Então vamos analisar esse mapa. Vejam que a região Nordeste, né, nós temos uma grande quantidade de pessoas que saem da região Nordeste para as outras regiões. Estão vendo que até a flechinha está maior? Conseguiram perceber? Claro que não é só da região Nordeste que as pessoas migram, mas o que nós percebemos nesse período é que as pessoas, né, a maior quantidade de pessoas saiu da região Nordeste. Continuando aqui, agora, entre os anos de 1970 e 1990, vejam as setinhas, né? Vejam que elas já não estão em uma determinada região como a gente viu no mapa anterior. Aqui o processo migratório ele está acontecendo em vários lugares, em várias regiões do Brasil, inclusive para fora do Brasil. Vocês conseguiram perceber isso? E agora, nas décadas, né, nos anos até 2000, olhem lá o processo migratório. A gente também tem uma quantidade de pessoas vindo e indo da região Nordeste. Vocês conseguem ver isso? Para a região Sudeste, né? Ali o principal fluxo é entre essas duas regiões. Conseguiram ver isso, crianças? Aí, crianças, eu trouxe mais um desafio para vocês. Que, lembrando daquele bilhete que a professora Fran recebeu no início da aula, eu resolvi fazer um código para que vocês descubram, né, e vejam qual é um conceito do que nós estamos trabalhando na aula hoje. Então, vou dar um tempinho para vocês descobrirem.
Tudo certo, crianças? Vocês conseguiram descobrir? Tem a ver com, né, os processos migratórios, com a migração, né? O porquê que as pessoas migram. Então, vamos verificar se vocês acertaram? Olha lá, migrações são deslocamentos da população de uma região para outra, dentro de um mesmo país ou de um país para outro. Não se preocupem se não foi isso que vocês conseguiram chegar ou não deu tempo de vocês fazerem. Eu vou deixar um minutinho, né, um tempinho essa tela para que vocês possam completar a resposta de vocês. Tudo certo aí, crianças? Então agora nós vamos para a nossa terceira atividade. Vejam do que se trata. Como você explicaria o que é migração? Escreva um pequeno texto e desenhe. Eu vou dar um tempinho aí maior para que vocês possam fazer essa atividade. Se não der tempo de vocês terminarem agora, depois vocês terminam com calma, tá? Então, tempinho para que vocês respondam.
certo aí, crianças? Conseguiram fazer? Vocês sabiam que nas nossas escolas municipais nós temos muitos estudantes que migraram de outros estados e até mesmo de outros países para Curitiba? Será que na sua turma tem alguém que não era de Curitiba e veio morar em Curitiba? Muito interessante a gente saber, né, das pessoas que estão convivendo conosco, né, que estão participando das aulas junto conosco. E estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então, olha lá, hoje aprendemos sobre migração, quais são os motivos que levam as pessoas migrarem para outros lugares, fizemos algumas atividades. E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!